Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Certificai sempre, se tanto em palavras como em atitudes, estáis sendo conduzido pelo seu Espírito, porque o seu Espírito está sempre em conformidade, estando em unidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro. Através da palavra diz aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que assim tem o Pai tem o Filho. O Pai nos atraiu até Ele e Ele nos atrai ao Pai assim para em atitudes que agradam ao Senhor a fim de alcançar a eternidade nas regiões celestiais. Por isso a sua sabedoria antes mesmo do princípio, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Nós devemos sempre certificar estar numa sabedoria do alto, sem hipocrisia, que não ensoberbece, que não envaidece, que não é disputa, que não aquele que ama uma briga, ama o pecado, assim a palavra diz. O Evangelho não é disputa, o Evangelho é para aqueles que se dispõem em estar na devida obediência e certificando que está em retidão, ao invés dos caminhos sinuosos e tortuosos. Sempre certificai segundo a palavra, por isso é necessário conhecer, alcançar uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus. A única algo que faz Deus maior do que ele não sabe, é daquele grande dia que ele disse: Não vos compete a saber as datas que são exclusividade do meu Pai. Assim como ele nos deu sinal do que haveria de suceder, que antes daquele grande dia seria amarrado, antes da ceifa final, amarrado o joio e lançado, amarrado o joio arrancado da terra, os ímpios, e que os justos florescem sobre a terra, assim na sua imparcialidade, como ele permitiu um tempo para os ímpios e que até por um tempo iriam vencer os justos que florescem, e então é chegado o fim do ministério dos ímpios, assim como tempo dos justos se regozijarem. E então, quando ele aplanar os caminhos, entulhar, derrubar os montes, entulhar os vales, chegará o fim. Ele entregará tudo ao Pai, que o enviará com os anjos e fará a ceifa final. Tempos que se aproximam muito depressa, assim, embora como nem o Filho e nem os anjos, ele pelos sinais que ele nos concede, nós sabemos aqueles que têm sabedoria. O amor iria esfriar, assim como muitos se demonstram estar sobre ódio, iras, estando na indignação do Senhor, que haveria as pestilências, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Aquele que ama a mentira dos homens e que declaram a sua própria benignidade e pressupõe de si mesmo, essas presunções é maligna. Destes apartai-vos. Assim como a palavra diz, não desperdice aquilo que tens de sabedoria com aqueles que não se dispõem a ouvir a verdade, porque o próprio Senhor os deixa como que surdos, tendo ouvido não ouvem. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Mas aqueles que têm ouvido, ouvem e sabem o que está a suceder, assim como está sempre atento àquilo que o Senhor está fazendo, onde ele nos ensina que ele avisa
aquilo que ele está a proceder. E são tempos de ira e indignação sobre a terra, sobre os rebeldes, que é como pecado de feitiçaria, que estão perecendo dia após dia. Ele os vence pelo sopro da sua boca. Mas para aqueles que seguem atentando aos seus estatutos e mandamentos e sendo conduzidos pelo seu Espírito, o plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, e nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.